E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Bom, aqui em Tbilisi vocês viram que nós estamos ficando numa guest family, que nada mais é do que uma casa de família. Ou seja, nada melhor para você conhecer uma cultura e conhecer a sua população local do que dessa forma. Porque você vive literalmente na casa de uma família local e com eles você pode aprender diversas histórias, conversar, trocar ideia, e isso é muito legal, na minha opinião, né? Sim, e a culinária que é o mais importante, porque eu acho que só emergimos numa cultura com a culinária. É verdade, eu concordo. E para quem não sabe, Tbilisi é a capital da Geórgia. Pois é, a gente chegou aqui na Geórgia por Batumi, na verdade, né? Vocês viram nos últimos vídeos que nós estávamos por lá, porém Batumi é uma cidade extremamente turística, né? O que faz com que a gente não veja o real lado do país, o que a população realmente passa e com que a gente não ouça tantas histórias locais assim. Então, ficando agora na casa dessa família, a gente pôde ver o outro lado da Geórgia, né? Já que Batumi é uma cidade extremamente luxuosa, eles estão demolindo diversos prédios antigos e construindo verdadeiros resorts, hotéis de luxo, condomínios de luxo e muito mais, né? Sim, e chegando aqui em Tbilisi, eu me senti mais no interior, por Verdade. incrível que pareça. I like your photo on the mic. Oh, great. Thank you so much. I appreciate. Have a good day. Ah, we are from Brazil. Yeah. My father was a Brazilian fan that is all his life. Oh, really? Actually, he saw the Pelé. Yeah, because I'm Pelé. also- Okay. He passed away. Yeah. And Brazilian one, two minutes that he believe. Rivelino. At that Yeah. Amazing. time, nobody better than him. Right. God bless him. What God brings you bless to you. the Georgia? Huh? What brings you to the Georgia? Oh, the weather. Thank you. Bom, vocês já viram que por aqui a população é bem mais gentil do que Não, ele lá queria em muito Batumi, né? aparecer. Desde o começo ele ficou jogando as palavras em inglês para ver se a gente olhava. Para ver se a gente ouvia o que ele estava falando e conversava com ele. Muito gente boa, gostei. Mas por aqui realmente a gente está sendo muito mais bem recebido, não é verdade? Sim. É uma sensação muito mais gostosa e prazerosa quando você está realmente próximo da população local e não no meio de um monte de turista. E por aqui também foi possível ver toda a arquitetura que a gente estava explicando para vocês lá em Batumi, só que a gente estava explicando pelo lado de fora, mostrando somente as fachadas, não é verdade? Agora, dessa vez, a gente está podendo ver a estrutura pelo lado de dentro. A gente pode até estar errado, até gaguejei, nós podemos até estar errado, porém, nós não tivemos ainda a coragem de perguntar para a nossa anfitriã sobre isso, sobre toda essa arquitetura georgiana, que é muito peculiar, eu vou explicar para vocês, porque eu fico com medo de soar como se fosse uma ofensa, né? Sim. É muito complicado. Sim, porque chegar e perguntar então, por que o prédio não é concluído? Porque é justamente isso. Muitas estruturas aqui, muitos prédios, quase todos aqui em bairro residencial, eles não são concluídos. Dá uma aparência de que o prédio ele foi quase finalizado, ele não foi finalizado, Sim, né? e que as pessoas chegaram e Foi se instalando, foi ocupando o prédio, sim. né? Tanto é que é muito perceptível que toda a fachada externa dos prédios e as áreas comuns internas, elas são inacabadas e muitas vezes improvisadas. Porém, dentro dos apartamentos, não. Dentro dos apartamentos, cada um concluiu o seu, terminou de reformar, fez tudo bonitinho. E nas áreas comuns é muito comum você ver que toda a estrutura elétrica, toda a encanação, o gás é externo, é tudo improvisado, foi feito meio que nas coxas, né? Foi feito depois da construção do prédio. Então dá essa sensação um pouco de abandono, eu diria, né? Sim. Porém, é muito, muito seguro. É um país que realmente você pode andar de olhos fechados, eu diria, né? Não sendo tão exagerado assim, mas é um país Sim. bem tranquilo de se passear. É um país que você consegue entrar com sua mochila nas costas no ônibus. É. Pronto, é tipo isso. Mas enfim, apesar disso tudo, os grandes centros, como por exemplo uma avenida principal igual essa aqui que a gente está agora, aí sim você consegue ver prédios que foram finalizados, com a fachada mais convidativa, eu diria. Porém, essa não é a realidade. A maioria das pessoas vivem nos prédios inacabados, certo? Sim, uma coisa curiosa que eu achei é as varandas das casas. Tipo, tem um prédio,
Aí cada pessoa. Aí não tem varanda. Aí então cada pessoa decide fazer a varanda do seu jeito. O que eu diria que é um pouco perigoso, né? Demais. Porque o que é que acontece? Como a Isadora falou, cada um faz do seu jeito, às vezes tem pessoas que exageram um pouquinho, né? E acabam fazendo literalmente um cômodo fora do prédio, tipo no terceiro ou no quarto andar. O que é muito perigoso, porque Não tem estrutura. Não tem estrutura nenhuma. Alguém foi lá, fez uma emenda, um puxadinho num prédio, não Sim. foi? Então é um pouco perigosozinho. Mas enfim, apesar disso tudo, eles são muito amigáveis, eles são muito convidativos, né? Ela ensinou bastante coisa pra gente e coisas essas que nós vamos falar pra vocês, por exemplo, agora no vídeo de hoje. E apesar deles já terem sofrido bastante, ter passado por diversas guerras, o povo georgiano é um povo muito acolhedor. Porque aparentemente parece que eles não guardam muita mágoa não. Ao longo dos anos, a Geórgia ela já foi ocupada, dominada, sofreu com muitas guerras, principalmente por conta da antiga União Soviética. E nós pensávamos, até pouco tempo, que eles tinham se tornado independentes em 1991 e a partir daí foi só flores. Mas a nossa anfitriã contou outra realidade pra gente, porque na verdade, bora entrar aqui que fica mais fácil. Porque na verdade, depois desse período, eles ainda passaram cerca de 10 anos aí sofrendo com diversas guerras civis internas e disputas de território. Então, depois de 1991, a Geórgia ainda lutou muito contra os russos, contra os armênios, principalmente por conta de território. Então, durante esse período, até meados aí de 2004, eles apanharam bastante. Ela contou coisas pra gente, como por exemplo que a água, eletricidade, gás, era tudo racionado, né? Tudo racionado. Então, eles tinham uma horinha do dia ali para usar, para usufruir daquilo. E transporte público, essas coisas não tinham. Verdade. O policiamento também era terrível. Então, era realmente uma situação muito precária e muito judiada, eu diria. Sim. Ela falou também que os georgianos amam os brasileiros, principalmente por conta dessa época, não é verdade? Sim, por conta das novelas. Então, as pessoas se reuniam para poder assistir as novelas, que era tipo um lazer que eles tinham. Era um dos poucos lazeres que eles tinham, né? E a maioria das novelas que eles assistiam eram vindas do Brasil. Então, eu garanto para vocês, se você vier visitar a Geórgia, você tem que saber um pouquinho de novela, viu? Porque eles sabem na ponta da língua o nome de várias novelas brasileiras. Todos os atores, todos os diretores, todos os escritores. É impressionante, cara, é impressionante. Eu fiquei com vergonha, porque eu na minha vida acho que assisti só uma novela. Outra coisa que eles sabem muito bem também é a questão do futebol, né? Sim. Eu também não sou grande fã de futebol, então eu não sou aquela pessoa que entende de tudo, né? Porém, eu conheço, né, os mais famosos e tudo. Porém, eles estão num nível aqui muito acima do que eu imaginava. Porque, por exemplo, eu fui no supermercado ontem e aí o açougueiro, quando descobriu que nós éramos brasileiros, começou a falar o nome dos jogadores brasileiros completos, cara. E não era tipo assim, Pelé, Zico, Romário, essas coisas não. Ele sabia o nome que tá no RG, do Pelé, do Zico, do Romário, do Garrincha, sabia tudo, né? E eu só sabia do Pelé e acabou. E do filho do Pelé também. Ele sabia o nome completo do filho do Pelé. Cara, era uma coisa assim, inacreditável mesmo. Então era justamente por causa disso, porque durante esse período tão difícil, o conteúdo brasileiro, ele chegava até aqui e eles consumiam demais todo o conteúdo brasileiro. Coisa que atualmente já não é uma realidade, porque atualmente eles já estão consumindo mais novelas mexicanas e turcas, não foi? Sim. Uma coisa curiosa que, apesar que já passou todo esse tempo conturbado, a gente não consegue assistir Netflix ou Disney Plus aqui. Verdade. É limitado. A gente tem que utilizar o VPN para poder conseguir assistir. Mas, enfim, apesar disso tudo, vocês conseguem ver que eles são um povo que eles não guardam mágoas. Por que eu estou falando isso? Porque agora, com a atual situação mundial, né, da guerra aí, principalmente entre a Rússia e a Ucrânia, muitos russos e muitos ucranianos estão deixando o seu país e imigrando para outros países. E a Geórgia está recebendo uma quantidade de russos inimaginável, cara, é muito mesmo. Ela estava contando pra gente que quando ela está, por exemplo, num parquinho, ela ouve mais russo do que georgiano. Sim, não é na verdade? verdade ela disse que nem consegue mais ouvir os georgianos. É só russo. E justamente por isso, por essa, vamos dizer, por essa invasão
de russos por aqui, os preços estão super inflacionados. Então ela disse que uma caixa de leite, que antigamente custava 2 lares, agora está custando cerca de 4, 5, até mesmo 6 lares, justamente por causa dessa imigração em massa que está acontecendo, aí, né? Então tudo aumentou, consequentemente, aluguel, então as hospedagens, né, que a gente está falando aí para vocês que achou barato, então antigamente era mais barato ainda. Imagina como é que era o custo de vida aqui na Geórgia. Mas é isso, a gente está conseguindo dessa vez ver o real lado assim da Geórgia. Sim. E está sendo muito interessante, porque a gente está aprendendo muito com eles e isso é muito bom. Isso que eu digo assim, que é uma imersão cultural. Não só visitar os pontos turísticos, ficar vendo as belezas que o país tem, comendo. Inclusive eu comi o quincalha errado. Verdade. Ela ensinou pra gente como se deve comer o quincalha de verdade. Porque a Isadora, o que é que você tinha ouvido? Sim, é porque eu li assim, que você deveria morder o quincalha e despejar água. Aí ela, meu Deus, você comeu igual as crianças, que é criança que faz isso. Aí ela me ensinou corretamente, você morde o quincalha, aí deixa sair a fumacinha, chupa toda a água e depois come. E realmente, você deixa aquela partezinha de fora para você fazer a contagem no final. E vocês perceberam que nós estamos andando em meio a diversos prédios residenciais. E vocês podem ver também que eles ainda guardam muito dessa arquitetura herdada da antiga União Soviética. Não só essa arquitetura cinza, reta, sem linhas, como também muitas estruturas daquela época. Como, por exemplo, esses canos de gás natural que passa entre as residências. Isso aqui é muito comum, você está andando na rua, vocês viram aí enquanto a gente estava caminhando, que diversos desses canos passaram por cima da nossa cabeça e eles são da antiga União Soviética. Eles são da época que a antiga União Soviética ocupava aqui, né? Sim. Ainda hoje esses canos permanecem, eles funcionam, porém não é mais a Rússia que fornece o gás natural para eles. Inclusive a gente vê alguns desses canos vazando, né? Sim, a gente passou por umas casas aqui e tava com um cheiro muito forte de gás. Tinha um na frente do corpo de bombeiros que tava vazando e a gente ficou com medinho. Sim, porque o pessoal passa aqui fumando, sei lá, vai que explode. De que forma que a gente se comunica para aprender tanta coisa assim? Ela fala inglês. E aí justamente por isso surgiu uma curiosidade nossa de como ela aprendeu a falar inglês. Porque aqui pela Geórgia é muito comum que as pessoas ou falem georgiano ou falem russo. Somente essas duas línguas. E por mais que você vá num restaurante, supermercado, gente, eles não falam. Teve um dia que a gente tentou até comprar um leite sem lactose, a mulher não entendia completamente nada. Então, enfim, ela aprendeu inglês porque ela precisava estudar na faculdade. E como os russos tinham queimado todo o conteúdo georgiano, que eles tinham, tipo, toda a literatura, então ela começou a partir para o inglês. E lá, nos livros de inglês, que ela passou 2 anos estudando, ela começou a se interessar pela literatura brasileira. Inclusive, ela mencionou o Jorge Amado, que ela falou que gostava muito dos livros dele. Ela disse que leu a maioria deles e foi assim que ela começou a se apaixonar ainda mais pela cultura brasileira, Sim. né? Ah, e uma coisa curiosa por aqui é que os mais velhos, eles falam russo, mas não curtem falar. Então, se você chegar e pedir alguma informação em russo, provavelmente eles vão te ignorar. E agora os mais novos, eles já estão perdendo esse costume. Então, como nas escolas está sendo o georgiano obrigatório, então eles estão indo mais para esse lado, de falar o georgiano e o inglês. Até porque eles estão resgatando a cultura deles novamente, né? Já que durante um bom tempo eles eram proibidos de falar o próprio idioma. You know I'm one of a kind, or so I've been told. Acabamos de chegar no centrinho de Tbilisi. Então, apesar das luzes de Natal, aqui tem muita carinha de Europa. Olha só. Então vocês conseguem ver aquela diferençazinha dos primeiros prédios que nós mostramos para vocês. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kids. Mas aqui do centro, o monumento que eu acho mais legal é a estátua da Mãe Geórgia. Um monumento que foi construído ali durante o período de ocupação soviética
onde tem uma mulher em que em uma das mãos dela ela segura uma espada muito grande, representando o que a Geórgia tem a oferecer aos seus inimigos, e na outra um cálice de vinho representando o que ela pode oferecer aos seus amigos e aos seus aliados. É como a Isadora bem falou, aqui no centro parece até que você foi para outra cidade. O centro de Tbilisi é muito semelhante às grandes capitais da Europa. É um centro muito bonito, a arquitetura é lindíssima, muda completamente, e apesar das luzes de Natal, com ela ou sem ela, por aqui é realmente muito bonito. Só que agora a gente vai procurar um lugar para se aquecer, porque tá fazendo muito frio, tá fazendo 4 graus agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço em todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!